Bom dia, senhoras e senhores. Bom, a ideia é fazer uma matinha online, né? A partir de agora, né? Ou seja, a gente tentar analisar o mercado com ele andando. Então eu vou gravar algumas partes em que eu vou fazer algumas análises que eu faço aqui pessoalmente. Vou dar uma pausa quando não estiver acontecendo nada para não ficar um vídeo muito longo. E no final do dia eu posto para vocês, caso a gente tenha feito alguma entrada, enfim. Perdão. Tá bom, o índice abriu com muita volatilidade de novo, né? A gente fechou com muita volatilidade, está abrindo com muita volatilidade. Então aqui eu acho que tem alguns pontos, né, que são importantes da gente marcar para o dia de hoje, né? Acho que o primeiro ponto que sempre é importante ter marcado lá no gráfico é a FIBO do dia anterior, né? Então a gente vai marcar aqui a FIBO do dia anterior, máxima e mínima do dia anterior. Você vê que no diário pode estar querendo fazer um pivô de alta, né? Então a gente teve toda essa queda, né? A gente teve uma MTR, como a gente tinha falado nos vídeos anteriores. E agora ele pode estar querendo fazer um pivô de alta, né? Vou marcar aqui a FIBO, máxima 112,775. Eu gosto de deixar a FIBO diária em amarelo, mas tanto faz, né? E a mínima aqui desse candle, 107,550. Beleza, temos aqui a marcação de FIBO de ontem. A gente pula aqui para os 60 minutos, a gente vai ver que realmente o mercado está buscando a máxima de ontem, né? Está buscando aqui a máxima de ontem, que na verdade você pode ver que foi já um suporte importante, agora é uma resistência importantíssima, né? Então nos 60 minutos a gente está aqui nesse grande retângulo, né? Nessa região aqui de retângulo. E que tem inclusive também um suporte um pouquinho mais para cima aqui, tem um suporte que seria a próxima busca dele, tá? Então você vê que ele está indo magneticamente buscar lá novamente essa região. Vou puxar aqui para os 5 minutos. Os 5 minutos que a gente tem é aparentemente um mastro e bandeira, mas com muita volatilidade, né? Muita volatilidade, mas uma flâmula, né? Na verdade. Indo buscar a máxima anterior. Aqui não vejo nada para a gente fazer. Tá, então é aguardar, lógico, as bandas de Bollinger nos 5 minutos estão abrindo, né? Estavam estreitas na abertura, estão abrindo, então tem pressão, né? A gente não está sobrecomprado aqui no estocástico lento. Então, estamos tocando essa região aqui, vamos esperar ver o que acontece, o que o mercado faz. Mas está querendo continuar esse rally de alta de ontem, provavelmente indo buscar essa região aqui a princípio, né? Que seria o primeiro ponto de resistência caso ele rompa, né? Que a gente pode projetar aqui o pivô. Se a gente considerar que esse aqui é um pivô, é um futuro pivô, o primeiro alvo desse futuro pivô estaria um pouquinho mais para cima, como é um pivô grande, né? O primeiro alvo do pivô ele está na antiga resistência, na verdade isso aqui era um suporte de Fibo do diário, então aqui a gente teria também nessa pontilhada vermelha um segundo alvo em caso de rompimento, tá? Acho que é bem provável que ele vá buscar, mas acho que para fazer qualquer tipo de operação a gente precisa entender como que ele vai reagir a essa máxima aqui, tá? Então vamos aguardar. Aqui tem outro ponto interessante que a gente precisa ter cautela nesse rompimento. Lógico, está parecendo que o mercado quer romper, claro, né? Tá com cara de que quer romper. Você vê que aqui, se a gente aproximar, ele tem fundos maiores, né? Então ele fez essa paulada, então ele tem nessa região aqui um fundo maior, né? Vou fazer um circular. A gente tem aqui, ó, nessa região, um
fundo, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto. Então ele está querendo romper, evidentemente. Mas a gente tem que tomar cuidado aqui com o estocástico lento, né? O estocástico lento, apesar de não estar sobrecomprado, ele mostra uma leve divergência, né? Então, se a gente comparar um topo com o topo anterior, né? Então aqui a gente tem esse topo aqui, né? Que é o topo anterior do rally do final do dia de ontem, e esse topo, e aqui no estocástico lento aqui embaixo, a gente tem uma leve divergência entre esses topos, né? Mostra que tem um pouco de distribuição aqui nesse topo duplo. Então é aguardar, né? A gente tem que esperar para ver se ele vai ter um follow-through, uma continuidade. Se isso aqui também é uma certa exaustão, né? Se quem não realizou lucro ontem no final do dia vai tentar realizar agora novamente nesse topo. Então é aguardar para ver o que o mercado reserva para essa zona importante de resistência, beleza? Aí pessoal, outro ponto importante aqui, se a gente puxar para os 10 minutos, né? Além de todas aquelas resistências que a gente já tinha comentado, a gente tem a média de 400 chegando também, tá? Então todos esses argumentos eles já deixavam aí pra gente um certo receio de que essa região fosse ser uma resistência, né? Eu acho que tem muita pressão. Você vê que as bandas de Bollinger estão abrindo muito, muito fortemente. Isso aqui é sinal de pressão, é sinal de possível rompimento, mas a gente tem que aguardar uma confirmação disso para poder operar. Eu desconfio que quando aconteça a gente não vai ter tempo de entrar. A gente pode tentar entrar na exponencial de 9 lá no 2 minutos. Mas é melhor esperar que isso aconteça do que apostar no rompimento, e a gente pode tomar aí na cabeça uma retração de FIBO, e aí a primeira retração de FIBO a gente está falando de mais de 1.000 pontos. Por isso que aqui é o alerta de volatilidade altíssimo, então a gente tem que aguardar o mercado se definir, beleza? E aí pessoal, voltando aqui, a gente está vendo um movimento que está ficando com uma cara de pullback pré-rompimento, né? O que a gente está vendo aqui é a formação de um triângulo, né? Uma pequena bandeira, um triângulo assimétrico, já na região do rompimento, com as bandas de Bollinger rompendo fortemente. Aqui, quem gosta de entradas mais ousadas, né? A gente está vendo a exponencial de 9 chegando no 2 minutos. Poderia fazer uma entrada no rompimento dessa figura aqui, tá? A gente teria um stop aqui embaixo, já no último toque da exponencial de 9. Então a gente poderia, eventualmente, caso dê entrada no rompimento lá para cima, deixar o stop aqui. Vamos colocar o stop at risk aqui já para a gente estruturar a operação como ela seria. Então a entrada seria no rompimento dessa figura, ou seja, a gente tem essa região. O risco está aqui embaixo, estaria aqui embaixo. A gente pode calcular como uma operação a favor da tendência. Primeiro alvo 1 para 1, e a gente poderia colocar um alvo final 1,5 aqui, só para a gente ter uma referência para a entrada. Você vê que tanto 1 para 1 quanto 1,5 para 1, eles ficam abaixo daquele alvo que a gente colocou aqui, que seria uma próxima resistência. Então você tem teria uma entrada numa operação de alta probabilidade a favor da tendência, com uma expectativa matemática bem razoável antes da próxima resistência, tá? Isso caso, né, eventualmente, o movimento faça isso aqui, né? Eu vou até tirar aqui. Eu não vou tirar a FIBO. Vou jogar a FIBO aqui para cima também, para a gente desenhar essa figura. É um triângulo assimétrico, vou chamar de mastro bandeira, né? Eu não opero esse tipo de figura por um único motivo, que é, primeiro, a gente está num momento de alta volatilidade, né? Altíssima volatilidade desde o final do pregão de ontem. Então, se for um falso rompimento, uma final flag, isso vai voltar rápido, né? Mas é uma probabilidade, uma possibilidade, sim.
de operar esse rompimento aqui, né? Operaríamos esse rompimento aqui, tá? Não é uma operação que eu gosto muito, tá? Não gosto de operar rompimento. Quem me conhece sabe que eu não sou fã de operar rompimento. Mas claro, é possível, tá? E aí o alvo clássico de um rompimento de um pivô de alta, se a gente chamar isso aqui de um pivô de alta, seria um 161.8, né? Seria um 161.8 de Fibo. Acho que ele está invertido, né? Teria que colocar o menos 161.8 aqui. Então o alvo desse pivô seria aqui em cima, ó, nessa região aqui, que é o 161.8 da cabeça desse pivô, tá? Então você vê que a gente está num momento de altíssima volatilidade, então com alvos muito longos, porque a gente teve um rally muito forte ontem no final do dia. Para mim, ruim de operar, tá? Eu fico muito, muito pé atrás de operar esse tipo de contexto. Você vê, nos 60 minutos tem bastante cara de pivô de alta, né? Cara de rally. Então, o que dá para imaginar é que quem gerou essa barra desse tamanho está esperando oportunidades um pouquinho mais baixas para continuar esse rally para cima, né? Resistência muito forte, muita venda aqui. É o momento de esperar, né? Aguardar aí, ver se a gente tem boas oportunidades no decorrer do dia, beleza? Por enquanto nada. Só para explicar aqui para quem não conhece meu operacional, né? Minha tela ela é uma tela bem poluída, mas ela é uma tela que eu já estou acostumado a operar com ela, né? Então eu filtro só aquilo que é importante naquele determinado contexto, tá? Mas o que eu tenho aqui é em azul escuro, média móvel de 20 perímetros, de 20 períodos simples, né? Aritmética, exponencial de 9. A 20 aritmética é a minha bússola para o mercado, né, de tendência e de médio prazo. Exponencial de 9 é a tendência de curtíssimo prazo, né, então eu consigo saber aqui como que está a 20 no 2 minutos, enfim. Ela dá ótimas entradas em rompimentos fortes. Eu tenho as bandas de Bollinger aqui pontilhadas em rosa, né, também com 20 desvio padrão 2 e 2 clássicas, né? Eu trabalho em laranja aqui com a média móvel de 400 períodos e em preto aqui a média móvel de 200 períodos, que eu gosto bastante dessas duas médias móveis, né? Médias mais lentas de longo prazo. A gente viu que ajudou a gente hoje aqui no 10 minutos a identificar esse suporte, porque a média de 400 vinha lá de cima, junto com um ponto de suporte e resistência, perdão, já conhecido, nos ajuda a fazer essa identificação, né? E eu tenho aqui na tela também a marcação de Fibo que eu faço. Depois no dólar vou mostrar um pouquinho como eu uso a Fibo, mas aqui é uma retração simples, né, para a gente ter uma noção de quão longe estaria o nosso risco aqui em caso de uma entrada arriscando no rompimento, tá? E aqui embaixo eu tenho o estocástico lento de 8 períodos, né, que me ajuda também a observar divergência. A gente falou um pouquinho mais cedo sobre divergência, tá? Então vamos pausar aqui. Por enquanto nenhuma entrada, então não vou me alongar muito mais para explicar para vocês o meu operacional aí, beleza? O índice está vindo buscar as médias de 20 aqui. E aí acho que é um ponto para a gente ficar atento, para a gente tomar uma decisão. Existe uma grande possibilidade de que esse rally continue, né, de quem fez esse preço esteja aguardando patamares um pouco menores para operar esse rompimento. E a média de 20 é um bom indicador para isso. A gente vai ver no decorrer do dia que essas médias que estão aqui mais para baixo, a 200 e 400, elas vão vir em direção ao preço também, né, de baixo para cima. Então eu acho que hoje é um dia, como a volatilidade ontem foi muito alta, é um dia para a gente operar a favor das médias com muita cautela, tá? Não sei se vai ser um dia excelente para operar hoje não sei se vai dar grandes entradas como foram os últimos dias. Mas vale aguardar, né? Vamos esperar aí para ver se tem uma oportunidade. Tendo oportunidade, a gente retoma aqui com vocês. Abraço. E aí, senhores?
beleza? Então aqui o que a gente está vendo é o índice perdendo a média de 20 nos 5 minutos e fazendo pela primeira vez um gap de média, né? Que a gente vai ver ele se aproximar da 72 exponencial, a gente vai tentar fazer uma entrada de operação de gap de média, tá? Vamos esperar até onde ele vai, esse candle fechar. Se o risco retorno vale a pena, a gente vai tentar fazer essa operação aqui, beleza? Vamos aguardar. E aí, senhores? Bom, a gente continua esperando, né? O que eu gostaria aqui é que a gente tivesse uma queda um pouco maior aqui nessa correção, mais próximo da primeira retração, né, de Fibonacci, e que tivesse uma relação risco-retorno mais interessante para a média de 20. Então a gente já tem um índice um pouco sobrevendido lá no estocástico lento aqui embaixo. A gente já tem um gap de média, né? E o que eu gostaria agora é que esse gap de média ele viesse mais ou menos aqui, ó. O desenho que eu gostaria de ver é mais ou menos esse aqui, ó. Aqui a gente tem a exponencial de 72. Eu gostaria de ver um doji mais ou menos nessa região aqui. Um doji mais ou menos aqui. Para que a gente pudesse operar exatamente isso aqui, ó. Para que eu pudesse operar. Veio essa queda. Um doji, a gente operasse o gap de média de volta para a média de 20. Né, com o stop aqui embaixo. Né, então seria mais ou menos uma operação assim, ó. Uma operação entrando nesse doji. Com risco abaixo do próprio doji. E aí a gente poderia fazer, mesmo que a gente fizesse, como é a favor da tendência, o 1 para 1, já seria interessante. 1,5 para 1 também, a gente vai olhar lá o risco retorno e vai ver, pô, o risco aqui ele está menor do que uma proporção 1,5 para 1 até a média de 20, que seria o alvo inicial dessa operação. Mas o que a gente está vendo aqui já é ele fechando o gap de média antes disso, né? Então, você já tem pressão compradora e esse doji muito perto da média de 20, né? Então, você vê aí, inclusive acabou de acionar, né? Só que o problema aqui é que o risco retorno era muito baixo, né? Você poderia operar esse gap de média, mas esse gap de média ele teria ali um alvo, esse alvo parcial que estaria sendo atingido agora, de 200 pontos para a média de 20, o risco na casa dos 400 pontos, né? Então não seria lá muito interessante, né? Ele rompeu aqui para baixo, então o risco seria esses 255 mais esses 100 pontinhos aqui, um risco muito alto na minha opinião para uma operação curta. Não valeu a pena. Agora o que a gente vai procurar vamos entender se isso aqui vai virar uma MTR, né? Se de fato ele vai fazer uma reversão. Então ele vai tentar buscar o topo de novo, não vai conseguir, vai dar um belo sinal de baixa aqui pra gente, e a gente pode operar buscando as retrações maiores, ou se ele vai romper de vez, né? Então vamos aguardar aí o que o mercado nos traz. Não teve tanta força vendedora assim, né? A gente não chegou nem na primeira retração. O mercado está forte, está comprador. Vamos esperar aí o que vai acontecer. Beleza? Sem entradas por agora. Continuamos só aguardando, né? O jogo da paciência aí. Bom, o que a gente está trabalhando agora é com duas hipóteses, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre duas hipóteses em mente, né? Então, o que a gente teve aqui já foi uma quebra de linha de tendência. A gente teve esse rally, essa urgência aqui. Essa linha de tendência foi quebrada, né? Houve já o teste duas vezes da média móvel que guiou essa tendência, da média de 20. A gente está tentando novamente um rally para o rompimento. Então, a primeira hipótese é aquela do começo do dia que a gente tinha mesmo, né? Que é a hipótese de que quem fez essas barras de urgência estava esperando preços um pouquinho menores para efetivar o rompimento. A segunda hipótese, como a gente já teve testes fortes aí, em patamares inclusive inferiores à média de 20, é de uma Major Trend Reversal, né? É muito difícil operar MTR contra barras desse tamanho aqui, né? Eu fico realmente muito receoso em operar MTR contra isso daqui. Né? Quem fez esse movimento todo aqui vai defender essa posição em todos esses pontos. Né? Então, claro, se houver uma barra de sinal novamente forte aqui, né, a gente poderia fazer uma venda pensando em chegarmos até a região aqui da primeira retração de Fibonacci.
mas a gente já vai ter as bandas muito mais para cá, muito mais longe dessa retração, muito mais distante. A gente já vai ter com certeza 72 exponencial acima da retração, a gente vai ter a 400 e a 200 acima da retração. Muito difícil operar vendido hoje, né? Muito difícil operar vendido hoje. Então, acho que a melhor operação teria sido o gap de média, mas ele não deu um sinal de entrada muito bom, né? Eu gosto quando são dois candles fechando abaixo da média, um doji mais perto das 72 ou das bandas de Bollinger. Ele não deu essa oportunidade, o que mostra que o mercado está comprador mesmo, né? O mercado está querendo romper essa região, essa flâmula, né, que a gente tem. Nesse momento a gente tem bem claramente um triângulo assimétrico aqui, né? A gente tem muito claramente topos mais altos, né? Topo mais alto, topo mais alto, topo mais alto, topo mais alto. O que a gente pode procurar aqui também é eventualmente uma barra elefante, né? Então, se a gente tiver uma barra muito forte de rompimento aqui nessa região, com continuidade, né, e com baixa divergência, né? Então, porque se ele tentar romper agora, ele vai chegar com divergência de novo, né, lá na resistência. Então, se ele vier um pouquinho mais, descansar, voltar para 20, aí fizer uma bela barra aqui nessa região, com uma barra de continuidade, um follow through, a gente pode operar comprado. Eu acho que são essas duas hipóteses hoje para o dia, né? Essa nova tentativa, que poderia ser uma higher high major trend reversal, poderia ser uma lower high major trend reversal, um topo duplo, que seria um topo triplo, na verdade, aqui. Ou, de fato, um rompimento com uma barra bonita, com volume, com topos mais altos, com fundos mais altos, e a gente tentar pegar carona na busca das próximas resistências, que seria esse 113.500 aqui. Depois a gente tem essa resistência, que é um antigo suporte, e o 161.8 do pivô, que seria lá no 116 mil redondo, tá? 116 bola. Vamos esperar, continuar esperando. Você vê que é jogo de paciência. Vamos aguardar. Você vê que ele fez mais ou menos o que a gente queria, né? Que eu falei que queria que ele fizesse. Ele não foi direto, voltou para testar tanto a 20 quanto a exponencial de 9. As bandas de Bollinger estão se fechando um pouco, ensaiando aí um potencial rompimento. Novamente um fundo maior do que o fundo anterior. A gente está ensaiando aqui um rompimento, né? Vamos aguardar aí. Essa região aqui em vermelho e amarelo, né? Ela já foi testada 5 vezes. Uma região forte, eu acho que ela projeta um alvo de pivô lá para os 116 mil pontos. Então a gente precisa que haja um rompimento com uma boa confirmação aqui, tá? Para que a gente possa operar isso tranquilamente, com um alvo um pouco mais longo, a favor da tendência. Mesmo que vá de uma cacetada só, vai dar entrada para a gente no 2 minutos na exponencial de 9, tá? Então sem pressa, vamos aguardar aí o momento oportuno para operar, para pegar aí esse fluxo comprador, caso ele venha mesmo, né? Agora a gente está fazendo o rompimento daquela região que a gente comentou, com bastante fluxo comprador. A tentação aqui da maioria seria já fazer uma compra com medo de ficar de fora, né? E de fato isso pode acontecer, né? Lógico, ele pode ir direto para os alvos que a gente tem mais para cima, mas o risco retorno de você operar um rompimento desse, ele não é muito favorável, né? Não é uma operação de rompimento com uma probabilidade tão alta. Eu acredito que haja fluxo para o rompimento. Acho que está muito forte. Acho que quem fez essas barras aqui fatalmente vai defender essa posição e querer levar lá para os 116 mil pontos. Mas se isso acontecer, a gente vai ter outras oportunidades, tá? A gente ainda tem uma divergência no estocástico lento, tá? Entre esses topos, principalmente entre esse último topo e esse topo atual, ainda há uma divergência. Eu acho que ela vai ser eliminada. Se essa barra fechar dessa forma ou fechar próxima à máxima dela, a gente poderia sim esperar uma inside bar para entrar numa compra com alvo aqui em cima, tá? Dependendo do risco retorno. Ainda faltam 2 minutos e pouco para que essa barra feche. Então vamos aguardar, vamos torcer para que ela feche próximo das máximas dela, né? E quem sabe deixa aí uma inside bar para a gente. Se ela não deixar uma inside bar e for direto, a gente pode pular aqui pro 2 minutos. Eu já vou colocar até aqui no modo ataque, né? O modo que eu gosto de usar para operar, que fica para mim um pouco mais claro, que eu não enxergo muito bem.
pra gente acompanhar. Vamos ver se essa barra ela fecha bonita desse jeito. Deixa uma inside bar, alguma coisa assim. Se ela não deixar inside bar e for direto, eu vou pular para 2 minutos. Procurar uma entrada no 2 minutos na exponencial de 9. Caso ela deixe uma inside bar, fica melhor. A gente vai ter um risco retorno interessante, talvez um stop curto. Né, o stop aqui está muito longo. Para mim o stop técnico seria aqui embaixo, né? Então, com o primeiro alvo aqui em cima, quer dizer, não tem muita entrada. Você poderia até operar pensando da seguinte forma: fazer uma entrada no rompimento, você poderia ter colocado o stop aqui, né? Mas não me parece muito atraente, não. Eu prefiro esperar o fechamento dessa barra atual, ver se ele vai realmente essas últimas barras vão ter continuidade, se isso aqui não é uma exaustão. E aí a gente pula, quem sabe por 2 minutos e tenta operar uma oportunidade, tá? Vamos aguardar, porque se for, eu acho que pode abrir espaço para ir lá para os 116 mil, não de uma vez talvez, mas ó, a gente tem caminho livre aqui na esquerda, né? Olha só, como até o 116 a gente tem praticamente caminho livre, com ponto de parada aqui, né, mais ou menos. Mas um caminho bem livre, bem tranquilo. A gente tem um segundo ponto de parada aqui mais para cima. Então eu acho que dá pra gente ter bastante tranquilidade antes de operar esse rompimento, tá? Mas tá ficando bonito, tá querendo fechar nas máximas. Tomara que deixe um inside bar pra gente aqui. Aí a gente vai operar comprado, beleza? Vamos aguardar. Você vê que a gente teve o rompimento, né? Teve barra de continuidade, a gente tem barras ficando maiores, né? A exponencial de 9, que nesse momento no 2 minutos está aqui, ela já está defendendo a cabeça aqui realmente desse rompimento, né? Já dando, inclusive, talvez uma oportunidade de entrada, dependendo do desenvolvimento dos candles aqui. Né? Tá ficando bem bonito para a gente fazer uma operação realmente. É aguardar um pouco, acho que está um pouco distante das médias nesse momento. Ainda pode ter ali uma reação de realização de lucro de toda aquela barra do dia anterior. Um risco aí razoável de ser um falso rompimento, mas eu acho que está com bastante fluxo, né? Desde o começo do dia eu falei isso, tinha cara de fluxo comprador. Eu torço para que estique, porque esticando, vindo para a média exponencial de 9, a gente tem uma entrada razoável para fazer aí. Na ponta compradora, com alvos inclusive bem interessantes. Vamos continuar esperando aqui qual vai ser a reação do preço. Quem sabe ele já volta para testar a cabeça desse pivô aqui na SP9. Enfim, está começando a ficar legal para a gente operar comprado, tá? Vamos aguardar o fechamento do candle do 5. Já não tem mais divergência no estocástico lento, como eu havia dito, estava com cara realmente de que a pressão ia eliminar a divergência no estocástico lento. Então você tem aqui um topo mais baixo, topo mais alto, com o estocástico lento condizente com esse movimento, com essa pressão de rompimento, né? Tá tudo com cara de compra mesmo. Vou esperar o fechamento desse candle aqui. A gente poderia inclusive já pensar em colocar uma compra aqui na máxima desse candle, caso ele feche dessa forma, né? E aí aqui a gente precisaria entender qual que é a proporção. A gente está a favor da tendência, a gente poderia fazer um trade 1 para 1, né? A gente poderia fazer um trade 1 para 1, entrada aqui, stop aqui, apesar de eu achar que o stop primeiro estaria aqui, tá? Seria o melhor stop, a defesa aqui da exponencial de 9 do 5, mas poderia fazer um trade nesse sentido aqui. Risco 1 para 1 a princípio. A gente poderia colocar um segundo alvo 2 para 1 para a gente entender como é que está esse risco retorno. O 1 para 1 ele está mais ou menos na primeira resistência que a gente tem, o 2 para 1 um pouquinho mais para cima. Parece que ele vai dar uma continuidade aí. Vamos ver. A gente pode começar a pensar assim numa operação aqui já, tá? Pode ser que o mercado esteja dando uma oportunidade para a gente, pelo menos para a gente pegar um para um nessa primeira resistência aqui. Não é o melhor candle de continuidade, né? Não é o melhor candle de continuidade e também não tem contração, não é uma inside bar, né? É um candle de indefinição. Então, por isso o stop, na minha opinião, o stop seria na mínima desse doji, né? Um risco baixo. A gente teria um stop nesse momento curto, né? Um stop de pouco de 200 pontos, basicamente. A gente poderia operar com a mão pequena, porque se for embora a gente tem alvos mais longos, né? Eu acho que é uma operação viável, tá? É,
O problema é que fechando com esse doji sem continuidade, eu gostaria de ver o teste na exponencial de 9 aqui no 2 minutos, né? Talvez fosse uma operação melhor. Vamos aguardar, vamos aguardar. Eu não gostei desse fechamento, mas eu acho que aqui no 2 minutos a gente tem uma inside bar, né? Eu acho que essa inside bar no 2 minutos ela é interessante, tá, pra gente operar. Acho que vale a pena a gente tentar. Vou buscar aqui uma operação de compra com alvo aqui em cima, alvo parcial aqui em cima, tá um pouquinho antes desse doji. Vamos ver se ele vai embora, se ele pelo menos busca aquela região, né? Exponencial de 9 chegando, vamos ver o que acontece. É uma operação com um risco relativamente pequeno, né? Vamos ver se a gente consegue pegar eventualmente aí uma continuidade desse rompimento, tá? Não é uma inside bar, mas é uma barra razoável aí, vamos ver.